Sabe, existe uma espécie de mapa secreto que a maioria dos investidores simplesmente ignora. O mapa aqui no fundo separa quem tem sorte de quem tem estratégia. Hoje, a gente vai desvendar esse mapa, que é todo baseado no trabalho genial de Martin J. Prink. Então, para quem já cansou de operar no escuro, de só adivinhar, a conversa é essa. Vamos aprender a navegar de verdade. Ok, vamos direto ao ponto. Aquela sensação de estar perdido no sobe e desce do mercado, sabe? De estar meio à deriva, reagindo a cada nova notícia. Isso é incrivelmente comum. Mas o que quase ninguém conta é que não precisa ser assim. Existe um caminho, existe um mapa. O primeiro erro, e talvez o mais fatal, é essa obsessão com o ruído do dia a dia. É cada manchete, cada tweet, cada oscilação mínima. Isso tudo cria uma falsa sensação de que algo importante está acontecendo, mas, na real, é pura distração. É como tentar atravessar o oceano olhando só para a espuma na crista da onda. Não funciona. E essa obsessão com ruído leva a gente direto para o segundo erro: ser puramente reativo. Quem só reage está sempre um passo atrás. Pensa bem, a notícia já saiu, o movimento já começou. Agir com base nisso é a receita perfeita para ser jogado de um lado para o outro, sabe? Comprando no topo, vendendo no fundo. Um desastre. E a consequência final de tudo isso é ignorar as forças gigantescas, as forças que ficam por baixo de tudo e que realmente movem os mercados. A pessoa fica tão ocupada se preocupando com as marolas que nem percebe a maré gigante que está subindo ou descendo. E é ela, no fim das contas, que define o destino de todos os barcos. Então, a pergunta é, como parar de só reagir e começar a antecipar? A resposta é, abrindo o mapa. A grande sacada de Prink foi criar uma hierarquia de tendências. E isso nos leva a um ponto matador. O mercado tem camadas. O segredo todo está em saber qual camada realmente importa. Bom, primeiro, na superfície, a gente tem as ondas. São aqueles movimentos de curto prazo, coisa de poucas semanas. Elas são o ruído, o caos, totalmente influenciadas por eventos aleatórios. É exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde, tentando prever o que é, por natureza, imprevisível. O nível acima das ondas, a gente encontra os ventos. É a tendência intermediária. Ela dura de semanas a meses e funciona como se fossem correções dentro de um movimento maior. Pensa assim, o vento é que cria as ondas, mas o próprio vento faz parte de um sistema climático muito, mas muito maior. E aqui está o pulo do gato, as correntes, a tendência primária. Esses são os grandes ciclos, de 1 a 2 anos, os verdadeiros bull e bear markets. É a corrente oceânica, poderosa, que determina a direção geral da viagem, não importa o quão caóticas as ondas pareçam lá na superfície. E o mais fascinante é ver como uma coisa se encaixa na outra. Dá uma olhada nesse gráfico. As ondinhas de curto prazo, em verde, são como os tijolos que constroem os ventos da tendência intermediária, em branco. Só que ambas, as ondas e os ventos, estão navegando dentro da poderosa corrente primária. É um movimento dentro do outro. A ordem que existe por trás do caos aparente. Mas calma, tem mais. Existe uma força ainda mais poderosa, tão grande, tão fundamental, que a maioria nem sabe que ela existe. A força que comanda as próprias correntes do oceano. A maré, ou a tendência secular. Essa é a força gravitacional que move o oceano inteiro. Ela não cria só uma ondinha ou uma corrente, ela levanta ou abaixa o nível da água por completo. E essa citação do Pring ilustra o poder disso de forma brilhante. É um alerta. No longo prazo, o inesperado quase sempre acontece a favor da maré, a favor da tendência secular. Lutar contra isso é simplesmente inútil. Pensa nisso como o superciclo, o avô de todas as tendências. Um movimento que pode durar mais de uma década, às vezes até 25 anos. Ela não é só mais uma tendência não, ela define o caráter do mercado por toda uma geração. É a tendência secular que dita se os bull markets vão ser explosivos e os bear markets vão ser curtos, ou o exato oposto. Ela que define as regras do jogo. Olha só a escala deste gráfico. A gente não está falando de meses ou anos, estamos falando de décadas. Cada um desses grandes movimentos é uma maré secular. E entender em qual dessas marés nós estamos navegando agora é, talvez, a maior vantagem estratégica que o investidor pode ter. Ok, o mapa está na mão, mas como usar? E isso nos leva a um ponto essencial. A análise técnica não é uma ciência exata, um conjunto de regras rígidas. É uma disciplina que combina ferramentas objetivas com uma interpretação que é quase uma arte.
A parte da ciência nos dá as ferramentas, certo? Análise de picos e vales, padrões de preço, médias móveis, qualquer um pode aprender a usar isso. Mas o verdadeiro alfa, a vantagem, está na arte. Na habilidade de aplicar o bom senso, de conseguir ler a psicologia das massas por trás dos gráficos e de confiar naquela intuição que só a experiência de mercado traz. É aqui que a máquina para e o estrategista começa. Certo, mas conhecimento sem ação não serve para nada. Então, como transformar esse mapa numa estratégia real, hoje? Vamos simplificar tudo num plano de ação bem direto. São 3 passos bem simples. Primeiro, usar gráficos de longuíssimo prazo para identificar a maré secular. A gente está numa maré de alta ou de baixa. Segundo, analisar os últimos 1 ou 2 anos para definir a corrente primária. E terceiro, o mais importante de tudo, alinhar as operações. Operar com a maré e com a corrente a favor, nunca contra. Na prática, o que isso significa? Que as surpresas positivas tendem a ser muito maiores em tendências de alta e as negativas bem mais severas em tendências de baixa. E para fechar, fica uma pergunta para reflexão. Olhando para a estratégia de investimentos atual, ela está alinhada com as grandes forças do mercado? Ou será que ela está, de alguma forma, lutando contra a maré, sendo jogada de um lado para o outro pelas ondinhas do ruído diário? A resposta para essa pergunta pode, de verdade, mudar tudo.